Ainda falando sobre João capítulo 20, versículo 22, porque nós temos alguns posicionamentos diferentes da Bíblia de estudo pentecostal. Lembrando que nem todo pentecostal necessariamente vai concordar com todas as notas de rodapé da referida Bíblia. Mas acontece que na tradição reformada, nós temos uma interpretação principal. Eu, particularmente, não sou reformado, mas estudo a teologia e certamente faço uso de teologias tanto pentecostais quanto reformadas. Mas dentro da teologia reformada, a interpretação principal de João 20, versículo 22, é que trata-se de um ato simbólico ou antecipatório. E já Atos capítulo 2 é um cumprimento real e pleno. Qual é a ideia, então, central para crentes chamados reformados, ou tradicionais, ou ainda históricos? É que o gesto de Jesus, ao soprar sobre eles o Espírito Santo e dizer, recebei o Espírito Santo, não significa necessariamente que eles receberam naquele momento, mas está dando uma ordem, está chamando a atenção para a outorga do Espírito Santo. Seria, para alguns, uma parábola encenada, para outros, uma antecipação da nova criação, mas não a habitação plena do Espírito ainda. Por causa de quê? Porque João, no mesmo evangelho, vai dizer que a concessão do Espírito Santo se fazia necessário depois ou a glorificação de Jesus. Jesus teria que ser glorificado. E a glorificação, nós já vimos, que não se trata tão somente da morte de Jesus, começa na cruz, mas vai compreender o retorno dele aos céus e, sem dúvida alguma, a sua exaltação. Quando ele é exaltado, está à direita de Deus, ele já retorna para o seu Pai Celestial e, a partir daí, o Espírito Santo é outorgado. Existem alguns argumentos muito fortes em relação a essa tradição reformada. Primeiro que Jesus manda esperar, conforme nós temos lá em Atos capítulo 1, versículo 4 e 5. Sem falar que o Pentecostes é tratado como evento inaugural. O derramamento do Espírito Santo se deu, sem dúvida alguma, neste dia. E o sopro de Gênesis 2, versículo 7, é símbolo justamente dessa nova criação. Agora, a gente ouve e lê o outro lado, que é a tradição pentecostal clássica, digamos assim. A principal interpretação é de que os discípulos receberam o Espírito Santo. Mas acontece que eles dizem que eles foram regenerados, que já Atos capítulo 2 se refere ao batismo no Espírito Santo, que envolve o poder para testemunhar. Para os pentecostais, há duas experiências distintas. A regeneração, conforme o Evangelho de João capítulo 20, e o revestimento de poder, de acordo com Atos capítulo 2. Quais são os argumentos fortes dos pentecostais? É que eles falam que há uma diferença entre vida espiritual e o poder ministerial. É algo que faz a gente pensar. Além do que, eles vão alegar que os discípulos já eram crentes antes de Atos, capítulo 2. E a gramática, eles vão citar, receber, que seria uma ação real. Bom, mas se temos pontos fortes dentro desses argumentos pentecostais, temos também pontos fracos. E qual é o ponto fraco principal? Que Atos capítulo 1, versículo 5, ainda fala de algo futuro para os mesmos discípulos. Eles não conseguem resolver essa questão. Além do que, não há uma distinção explícita no texto entre duas vindas do Espírito. Primeiro você recebe o Espírito, depois você recebe algo do Espírito, uma referência ao batismo do Espírito Santo. Não há. Nós temos pessoas representantes da Assembleia de Deus, que é a maior denominação em solo pátrio, por exemplo. Nós temos a Bíblia de Estudo Pentecostal, que foi publicada pela CPAD, e o resumo deles é que houve um recebimento real em João capítulo 20, mas incompleto em termos de poder. Tem alguma dificuldade, porque nós temos a informação
nos versículos seguintes, de que o Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Se Tomé não estava com eles, os, quando veio Jesus, significa que Tomé ele não foi regenerado. Não é que o texto diz isso. É quem trabalha com aquela ideia de que recebeu naquele momento, deu ruim para Tomé. Ele ficou sem receber o Espírito Santo, a não ser que ele recebeu à distância. Mas Jesus não tinha soprado sobre Tomé, vamos dizer assim, espiritualmente falando. E aí, como é que fica a situação? Existe um debate entre reformados históricos e os pentecostais em relação ao texto de João 20 e 22. O debate vai girar em torno de uma pergunta: o Espírito pode ser dado antes da glorificação completa de Cristo? Porque a glorificação completa somente com a exaltação de Jesus, ou seja, Jesus voltando e estando à direita de Deus Pai. Aí você vai ter que ir para o texto bíblico, porque o Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 39, diz categoricamente: pois o Espírito Santo não fora dado porque era necessário, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Isso aqui favorece fortemente a leitura reformada ou histórica ou protestante, porque a plenitude só virá após a exaltação, conforme Atos capítulo 2, versículo 33. E qual é a conclusão teológica equilibrada? Primeiro, é bom que a gente diga, a posição da Bíblia de Estudo Pentecostal não é a única possível. Não é porque está lá como parte de um artigo, ou ainda tem outras informações na nota de rodapé, que vai se constituir a única interpretação plausível e possível. Afirmar que não há, por exemplo, fundamentação bíblica para a leitura simbólica é um exagero. Por quê? A base sólida para a refutação, coerência com o Evangelho de João, 7, versículo 39, a continuidade em Atos 1 e capítulo 2, o padrão bíblico de atos simbólicos. E quando a gente nota e estuda, não apenas em termos devocionais, mas também acadêmicos, a leitura reformada ou das igrejas tradicionais é geralmente considerada a mais consistente com a narrativa bíblica global. Porque a leitura pentecostal vai depender de uma distinção teológica que não é explicitamente clara no texto. Então, é preferível a leitura que é reformada ou de igrejas tradicionais ou históricas do que necessariamente a leitura, como eu disse, da, da pentecostal. Fica aqui essa cooperação, entendendo que a gente pode cada vez mais e mais aperfeiçoar, não o debate necessariamente, mas o nosso estudo, para que a gente venha aprender mais e mais, mas sempre a partir da palavra de Deus.